Sintam-se todos muito bem-vindos. Ah, oi, Marcela, Oi, gente, tudo bem, Ju? tudo bem? Finalmente, né? Deu certo a nossa live. Deu certo, finalmente. Deixa eu só ajustar a câmera aqui. Pois é, eu tô tentando colocar aqui, deixar o comentário fixo, a questão das citações e referências, para poder as pessoas que forem entrando já forem percebendo, né? Mas eu sou aquela que todo dia precisa vir ao Instagram aprender uma coisa. Eu não sei como é que deixa o comentário fixo. Mas vamos lá. Eu A tô gente pode falar. vai aprendendo. Bom, então, para quem não conhece a Marcela é doutora. Aí a ordem eu sempre me confundo, Marcela, mas eu acho que é Ciência, Sociedade e Tecnologia. Ciência, tecnologia e sociedade. Ah, eu erro todas as vezes a ordem. Mas ela é doutora e a gente tem uma parceria muito bacana quando as pessoas precisam de formatação. A Marcela entende isso como uma terapia para vocês verem como tem gente de todo jeito, né, Marcela? Jamais seria minha terapia, mas eu fico muito feliz que existe você que tem isso como terapia, que aí a gente consegue estabelecer a nossa parceria e a gente consegue aprender com você. Então, para o pessoal que está entrando, a nossa ideia hoje é falar exatamente sobre isso. Uma grande dificuldade que os alunos sempre relatam, que são as citações e as referências. Primeiro, Marcelo, eu queria fazer assim uma abertura, porque o que eu percebo? Quem está preocupado com essa questão das referências e das citações é uma pessoa que está preocupada, geralmente, com o não cometimento do plágio. Então, a nossa live é exatamente para essa pessoa que vai lá, faz a leitura, elege os autores, os documentos, seja lá o que for que ela vai utilizar isso como referencial teórico, e de repente ela se vê nessa situação de não saber fazer essas citações e essas referências, que a gente sabe que são tão importantes num trabalho acadêmico, e isso chega a atrapalhar a desenvoltura da escrita das pessoas. Eu não sei se você já percebeu isso, mas a pessoa fica com tanto medo de cometer plágio e ela não consegue colocar as pessoas lá por medo de estar copiando e tudo mais. E aí, assim, antes da gente falar da nossa fala, eu queria começar a nossa troca, eu queria deixar claro para essas pessoas que não existe um trabalho científico, já que a ciência ela é uma continuidade, sem que você tenha mencionado algo que alguém já disse antes sobre aquilo. Você concorda, Marcelo? Concordo, concordo sim. Então, assim, essa temática é uma temática essencial na escrita acadêmica, né? E aí, por que a gente chamou a Marcela aqui? A gente chamou porque ela é muito entendida dessas normas todas. E aí eu vou passar a palavra para ela, para que ela explique para a gente um pouquinho sobre essas convenções, né? Infelizmente, a gente não tem recurso suficiente para que ela traga para a gente visualmente as diferenças, mas tem muita gente, especialmente aluno de graduação, que não consegue ir além da ABNT, como essas convenções, e a Marcela vai falar um pouquinho sobre isso com a gente. Muito obrigada por aceitar o convite, Marcela, e agora eu vou passar a palavra para você. Oi, Ju. Primeiramente, agradecer a Juliana pelo convite, né, para estar participando aqui da live com vocês. Fico imensamente honrada e agradecer ao pessoal que está assistindo, né? Espero que eu consiga passar o recado para vocês, né? Com certeza. E falar que Com certeza. eu sou totalmente apaixonada por referências, né? Eu trabalho também com mentoria acadêmica, desculpa, né? Mas Sim. não largo a mão das minhas formatações, eu formato. Esses dias, inclusive, encarei o desafio da Chicago, né, da formatação de Chicago, que é uma referência muito pouco utilizada aqui, né, no Brasil. E fazia muito tempo que eu não mexia, acho que eu passei uns 2 dias só nela, trabalhando com ela para entender. Então, assim, foi um desafio legal, eu adoro, né, esses desafios, né, mas vamos lá. Vamos, você fala primeiro da BNT, ou... Tá. Bom, a BNT, né, como todos sabem, ela tem um padrão que muitas pessoas confundem
tudo e começa a misturar, e isso deixa a gente um pouquinho preocupada, né? Porque às vezes a pessoa, quando vai citar, como a Ju mencionou, com medo de citar, como fala? Com medo de cometer o plágio, ela acaba citando, né? Mas, assim, existem maneiras de citar. Se às vezes você achou uma frase de um texto interessante e você quer colocar aquela frase lá, tem a maneira de fazer uma citação direta, né? Mais voltada para o que o autor mesmo falou, sem você parafrasear, sem você não citar, né? Então aí você vai lá no texto, copia aquela parte que você achou legal, coloca no seu texto, indica o autor, indica o ano. Aí se você não sabe montar a referência, procura um profissional que saiba, né? E aí você coloca o link em frente à frase, olha, eu retirei deste lugar para depois poder estar fazendo, né, essa organização. E eu gosto sempre de trazer bastante exemplos, né? Porque acho que os exemplos ajudam as pessoas a visualizar melhor o que acontece quando a gente não cita, né, direito, tudo. Então, esses dias eu peguei um trabalho que a pessoa me pediu para formatar e colocar a citação em referência. Aí, o trabalho, ele estava super bem organizado, super bem escrito, tudo, mas não tinha uma citação no texto, mas tinha as referências, porém nem todas. Aí quando eu como, né, estava sem as citações, eu precisei ler o texto um pouquinho mais a fundo para verificar as partes que faziam menções, que dava a entender que precisava de um autor ali, né? Porque muitas vezes a gente traz alguma informação dentro de um texto que algum conceito, alguma coisa que precisa dessas citações, né? E aí eu tive um trabalho bem extenso de indicar para a pessoa, olha, aqui você citou algum autor, qual autor foi? Então foi um trabalho assim que a pessoa não pensou hora de estar escrevendo, de colocar pelo menos o nome do autor, o ano, ou mesmo o link, né, de onde ela extraiu aquela informação. E aí foi um trabalho a mais para ela, porque quando a gente está no final da nossa tese, dissertação, que a gente está finalizando o TCC, qualquer coisa, a gente já está muito cansado e exausto, né? E aí você ter que fazer essa releitura para lembrar de onde você tirou, então fica muito mais cansativo, não para nós que vamos formatar o trabalho ou tá fazendo uma leitura de análise crítica, mas sim para a pessoa que está escrevendo, né? Então é muito importante quando a gente faz, pensa um pouquinho assim e fala, não, agora aqui eu vou colocar o autor, né? Então é bem importante. Então, Eu posso te interromper, porque você trouxe uma informação legal, assim, para quem não tem ainda a maturidade acadêmica, né? Eu penso assim que eu não sou uma pessoa que na prática eu não faço fichamentos, né? Assim, não faço fichamentos. Eu sou aquela pessoa que vai fazendo aquela escrita suja e depois vai limpando, né? Tem um negócio aí do escrita suja, uma escrita limpa. Acho que isso cabe uma live. Mas assim, você tem uma lista daqueles livros aqueles artigos que você pesquisou, né? Seria uma espécie de fechamento, sim, mas sem o resumo do texto, né? Só com aquele lugar, ó, eu peguei esse autor desse texto e tudo mais. Porque isso te dá segurança. Se eventualmente você, né, se perder, pelo menos está ali na sua caixinha. Bom, eu vou fazer, né, uma busca a partir daqui. E aí, assim, o que que acontece? Acontece muito das pessoas não fazerem esse backup. E aí, como a Marcela falou, o problema não é bem de quem vai formatar, né, Marcela? É de quem tá entregando o trabalho para formatação. Então, assim, gente, façam esse backup das obras que vocês estão lendo, né? Pronto, Marcela, essa é a minha colocação, porque eu acho importante esses insights. não, tranquilo. E aí, já entrando nessa questão de fichamento, de pegar o artigo, tudo, então vamos entrar numa questão legal, que é a de gestão, gestores de referências, né? Que são softwares, ferramentas que ajudam você
a produzir, né, essas referências. Então, assim, o próprio Word, ele tem um recurso que permite você inserir, né, a referência, pontuar de onde foi o autor, tudo, e depois você tem um mecanismo, eu nunca mexi, na verdade, nessa parte, eu sei que ele existe, né, no Word, mas tem um mecanismo que você coloca lá o autor, a citação, e depois ele marca lá dentro do texto para você, ele mesmo monta tudo certinho. Eu nunca Ah, mexi, muito legal. mas existe bastante um pessoal que gosta e trabalha, e é uma maneira de não estar assim esquecendo e deixando de colocar aquela citação ou referência, né? E assim, o que você tem que lembrar assim que existem várias desses tipos, tipo tem o Zotero, o EndNote, o Mendeley, que são ferramentas. Conheço só de nome. Eu mesmo não gosto de usar. Nunca usei. E se eu precisar usar, vai ser um problema. Entendeu? Mas eu queria sua opinião sobre isso. Sim, eu também não. Olha, eu não gosto de usar porque eu sou muito da prática também. Não sou que nem a Juliana, né? Eu sou aquelas pessoas que já vai no texto, já vai marcando tudo ali dentro do texto, fazendo tudo aquela bagunça, assim, mas a bagunça organizada, né? Que eu sei Uhum. para depois só formatar certinho e deixar certinho. Mas muitas pessoas usam, né? E são ferramentas que, para quem não tem conhecimento em estar montando uma citação, uma referência, ela auxilia muito. Mas aí o que a gente tem que pensar? Que elas não são ferramentas 100% precisas, né? Então, ou seja, por mais que você coloque lá o seu artigo e ela gere a referência para você, ela não vai ficar formatada de acordo com a norma, por exemplo, 100% de acordo com a norma da BNT, ou 100% com a norma de Vancouver, Chicago, APA, né, as normas que existem. Então, assim, aí depois que você fez tudo, ou você passa para um profissional para poder dar aquela ajeitada final, né? Aham. Ou você mesmo, né, pega uma norma, a norma que for da sua universidade, que ela pede para você, e aí você padroniza de acordo com o que eles querem, né? Você dá aquela arrumadinha. Mas tem que ter a mão humana, né, Marcela? Eu acho que sim, tem que ter o humano ali no final, sabe? Eu não confio plenamente de jogar nesses negócios e depois sair tudo lindo, maravilhoso. Não, É porque eu sou jurássica. Eu tenho um problema com tecnologia. Mas assim, eu acho, como você falou, concordo plenamente, me sinto super aliviada, que tem que ter a mão humana no final, né? tem que ter, porque só jogar não ajuda. Eu sou assim, suspeita para falar porque o meu TCC, o tema do meu TCC foi sobre o Zotero, que é um gestor de referências, né? Eu sou formada em Sim. biblioteconomia e na área de biblioteconomia e ciência da informação tem bastante, a gente pega bastante norma e bastante gestores de referência, né? Então, assim, o Zotero, o EndNote, o Mendeley, sei lá como fala, nem sei falar o nome, mas tudo bem. É. Eles são, além de montar as referências para você, eles são tipo um repositório do qual pessoal seu, do qual você pode, por exemplo, na hora que você está fazendo a pesquisa, escrevendo o seu TCC, escrevendo sua tese, dissertação, você pode guardar o artigo que você utilizou no seu texto dentro dessas ferramentas, né? E depois ele, Uhum. ele pega todos os artigos que você cria uma pastinha, você tem todo um. É que faz muito tempo que eu não mexo, então eu não lembro certinho, mas eles têm todo a pastinha para você ir separando de acordo com o que você quer, sabe? Você vai organizando dentro da ferramenta e depois lá no final, quando você quiser, ele já monta para você as referências. A citação não, a citação você tem que colocar na mão, sabe? Citar mesmo no autor, ele já não faz esse serviço de citação, da citação, ele apenas monta a referência, né?
mas são ferramentas gratuitas que auxiliam a pessoa a não perder o arquivo, a não perder aquele artigo importante que foi mencionado no texto, a armazenar um livro que você precisa. Então, são ferramentas que funcionam, né? Que ajudam principalmente para as pessoas que não têm essa, como a gente pode falar, essa autonomia de estar fazendo certinho e criando, né, as ferramentas, as citações e referências certinha, né? A Luana entrou aí. Oi, Lu, tudo bom? Que bom que você está aí homenageando a gente. Então, Marcela, aí eu vou lembrando aqui, como a gente está fazendo tudo ao vivo, né? A gente vai lembrando e vai pontuando. O pessoal que está assistindo a gente precisa estar atento. E isso eu lembrei um dia que eu estava conversando com você, que a gente fez uma troca. E assim, as pessoas estão colocando nas referências obras que não estão citadas no texto. Né? Então, assim, isso não pode, né? Mas a autoridade aqui é você. Eu vou deixar você falar isso. Olha, eu trabalhava numa editora de revista, né? E nessa editora eu aprendi muito sobre essas coisas, né? Entrava muito artigo dos quais a pessoa tinha referência, mas não estava no texto. Mas aí a gente entrava em contato com a pessoa, falava, olha, não está citado no texto, não pode estar na referência. Não, mas eu quero deixar. Não, não pode, sabe? Ali nas referências são as referências que você utilizou para dar um embasamento no seu texto, para dar um corpo como fala? Na descrição, nas referências. Um desenvolvimento, né? Isso, no desenvolvimento de pesquisa, né? Então você tem que deixar nas referências apenas o que você utilizou mesmo, que você citou. Tem algumas universidades que eu já vi que elas pedem, além das referências que foram citadas no texto, eles pedem aquelas referências complementares, aquelas referências que você olhou, leu, mas não utilizou, não fez menção dentro do texto. Aí Que legal, nunca vi isso. tem. Nunca tinha visto. Eu já formatei alguns trabalhos, principalmente do Sul, que eu vi bastante, de algumas universidades que pedem esse tipo de, de referência. Acho justo, né? Porque, de qualquer modo, foi um texto que você leu e te ajudou a construir o raciocínio, mesmo que você não tenha colocado no texto. Acho bacana, gostei. É, Gostei. é opcional, né? Eu já vi assim, não é obrigatório. Eles pedem opcional, mas eu já vi pessoas que colocam e colocam uma lista assim bem extensa de referências que se baseiam. Sem ter. Eu tenho entendido, assim, né, com a experiência, que isso eu não vi em manual nenhum. Tá? Tô dizendo assim, o que é que eu tenho visto em termos experimentais. Alguns, como é que a gente chama? Avaliadores, seja de trabalho de conclusão de curso, seja de revistas e periódicos, eles vão lá nas referências para ver se a galera que vai sedimentar teu trabalho, se tá bacana ou não, né? Então já é um elemento de corte. Aí o pessoal sai jogando referência no sentido de jogar a qualidade do trabalho lá para cima, né? E eu acho que isso é uma falsa sensação de estar respaldada por autores, porque se você não utiliza esses autores da forma adequada, seu trabalho não vai passar, né? Então, assim, só preencher. Outra coisa também, né, Marcela, antes que eu me esqueça, o pessoal tá colocando, aliás, essa regra de colocar só referências. Por que referências bibliográficas, né, não seria o adequado? Ou tanto faz? Que você. Não, eu tenho uma opinião muito particular sobre isso, né? Tem pessoas que gostam, que eu já peguei, inclusive, muito trabalho, que as pessoas fazem menção
de referências, menção não, né? Que colocam referências de sites que não são científicos, sites de notícias, sites de fofoca. E eu acho assim, se fosse eu uma avaliadora, eu já eliminaria o trabalho de uma pessoa aí, sabe? Porque eu acho que quando você está trabalhando com uma pesquisa científica, dados científicos, o legal é você trazer fontes também científicas, né? Referências científicas. E a não ser que você está trabalhando com algo que é novidade, que nem a LGPD, que é uma lei atual, então você encontra poucos artigos, no Brasil, né, pelo menos, poucos artigos, poucas coisas Sim. de referência, né? E aí você, tudo bem trazer uma notícia do que está acontecendo agora, porque ainda vai. Mas tem pessoas assim que usa, por exemplo, para trazer um dado histórico, usa uma fonte nada a ver, sabe? De sites, de blogs, de podcast, né? Que falam Podcast. isso. E aí, assim, não é legal, porque tem autores referências, tem autores chaves. Em toda temática, sempre tem aqueles autores chaves que é legal fazer menção, que é legal trazer dentro do seu texto, né? E saber também utilizar esses autores dentro do texto, né? Saber como trazer ele, como fazer menção dele dentro do documento, né? Eu te cortei. Aí você agora me deixou um pouco curiosa. E aí talvez a gente fuja um pouco do roteiro, mas que você me deixou curiosa no seguinte aspecto. Hum, E aí, se eu estiver falando uma bobagem, você pode me podar ao vivo, que eu não tenho problema com isso. não, pode É, eu penso assim, que concordo plenamente com você. Eu acho que todo assunto vai ter um autor, né? Que mesmo que ele não esteja relacionado àquele assunto, se o seu assunto for muito novidade, esse assunto ele surgiu a partir de outro, né? Assunto, digamos assim, tema, né? E aí você vai buscar, vai buscando, que em algum momento vai aparecer alguém de renome que falou sobre algo que vai te dar sustentável. E aí, assim, eu penso que algumas coisas, alguns fenômenos, principalmente nas ciências sociais, às vezes a gente precisa dessa tal dessa blogueiragem aí até, ou de um periódico que eu digo assim, um jornal, uma revista, né, que traga fatos. E isso não descaracterizaria, porque são dados, o pessoal da biblioteconomia, você vai saber me explicar isso mais do que eu, que tem aquela classificação, né, de dados primários, dados secundários e tal. E como não tem uma análise ainda, eu entendo que esses dados são primários, certo? Não tem uma análise científica ainda sobre esses dados. Por exemplo, a notícia de jornal. Eu estou lidando com um trabalho de linguística. E aí eu quero analisar aquele discurso lá do jornal. O jornal é uma fonte de dado e eu precisaria colocar na bibliografia, certo? Mesmo não sendo científico. Entende minha pergunta? Não sei se eu me fiz entender. entendo. Você está perguntando assim, se é uma fonte primária, né? Por ser fonte primária, também tem que estar lá nas referências, certo? Tem sim. Era essa a minha dúvida. Uhum. Porque aí eu não preciso trazer, no caso desse trabalho, em que eu me baseei naquela matéria de jornal, ele acabou sendo um dado que eu estou avaliando cientificamente, né? Então eu preciso colocar, né? Nas referências. Precisa sim. Precisa. E você fez lembrar também, né, já aproveitando, do APUD, né? Que Uhum. muitas pessoas utilizam, ainda fazem utilização do APUD, né? Mas hoje em dia, com todo o recurso que a gente tem na internet, com tudo disponível, às vezes aquele APUD que você está utilizando, você encontra o texto original dentro mesmo da própria internet, e você pode trazer o autor original, entendeu? E aí você não precisa estar fazendo menção de um autor secundário para falar do primário. Então, assim, Perfeito. é bem essa utilização, né?
Isso, Lu, é isso mesmo. A Lu tá exemplificando aqui a nossa questão, a questão da análise documental que também utiliza em história, né? O pessoal da história também precisa muito desses recortes, né? Que estão em jornal, revista, então não tem jeito, você vai ter que buscar. Aí essa questão do APUD sua, eu acho interessante, porque assim, o pessoal do direito, né? O meu público, ele é bem, predominantemente os alunos do direito pela minha própria formação. Então, assim, acaba sendo. E eu vejo o estudante, especialmente estudante de graduação, ele tem uma preguiça de fazer essa busca lá no curso original. E quando ele vê, o trabalho dele tá um recortado de APUD, entendeu? Assim, e eu digo sempre assim, eu digo, gente, a não ser que essa obra seja lá da Idade Média e vocês não tenham mais acesso ao original dessa obra e vocês queiram citar o original, vai atrás da obra que está sendo citada, mano. Não tem justificativa de você não ter acesso, como a Marcela tá falando. Tá tudo aí na internet. Para de preguiçite, vai lá buscar na internet, né? A, 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 a obra original não, a citação original, né? Para evitar essa quantidade de APUD. Aí, o que você acha, assim, sua opinião pessoal? Você acha que perde um pouco a cientificidade, esse excesso do APUD? Porque eu tenho um problema sério com isso. Quando eu pego um trabalho para revisar que tem excesso, dá vontade de devolver e dizer assim, não vou participar desse, como é que a gente diz, dessa farsa. Porque eu realmente tenho problemas com isso. Eu tenho Qual é a problema, sua opinião? né? Eu estava tentando pôr o fone de ouvido para ver se ficava melhor, mas já tirei, desisti. Eu tenho, Não, mas tá bom, tô conseguindo te ouvir bacana. tá, então, ótimo. Eu tenho problemas com a PUD eu utilizar, assim, sabe? Porque é muito trabalhoso, assim, para mim você ficar. Primeiro que na norma, assim, por mais que a gente formate, trabalho, tudo sempre fica. Aí tem o itálico, né? Colocar ele em itálico para citar não sei aonde, mas eu não gosto particularmente. O que eu faço quando eu pego artigos, né, que a pessoa cita? Eu sempre coloco uma caixinha de perguntas para a pessoa, olha, será que você não teria a menção original aqui, não sei o que lá? Aí muitas pessoas falam assim, ah, mas eu estou fazendo a citação do autor que citou o outro e estou colocando. É um rolo que aí a cabeça faz assim, né? Aí você fala, não, tá bom, então vamos manter assim. Eu não gosto da utilização, mas assim, como você falou, que nem o pessoal de história que tem para buscar, e para eles deve ser mesmo muito exaustivo, cansativo de procurar a obra original, porque é muita coisa, né? Eles têm muito contexto, muitos livros, assim, então assim, eu imagino que para eles deve ser. Então, assim, quando é caso assim excepcional, a gente simplesmente aceita, né? Essa é a questão, né? Que assim, geralmente quando às vezes a pessoa não sabe qual é a ordem que vem primeiro. Esquece qual é o significado do APUD, né? Citado por. Aí ele bota a obra que ele está lendo primeiro da obra que foi lida pelo autor. Aí para quem está formatando, fica sempre aquela dúvida, né? Será se ele fez a ordem certa? Às vezes a pessoa nem entende a pergunta, né? Aí pronto. Aí já acabou o trabalho assim no final. Se for alguém da banca que tiver conhecimento daquele texto que foi pesquisado, aí pronto, aí já embaralhou o meio de campo. E aí tem umas pessoas que esquecem que, não, eu não vou citar a obra que eu tô lendo, eu vou citar só a obra que foi citada. Né? Tipo assim, eu tô lendo, quem teve o trabalho de buscar no original foi o autor, mas eu não vou dar esse crédito pra ele, não. Eu vou beber direto da fonte sem ter ido beber, de fato. Né? Eu tô só fazendo de conta que tô bebendo. E aí, assim, embora seja muito difícil caracterizar essa forma de plágio, é bom que fique claro que isso é um plágio, né? E assim, é uma questão ética acadêmica, né? A gente ia falar desse repúdio só depois e eu não posso deixar de passar, de deixar esse puxão de orelha aqui, porque eu tenho visto isso comumente. Ah, e você falou pra mim assim, não, tudo bem que dá muito trabalho, mas minha gente, fazer ciência dá trabalho mesmo. Não é, Marcelo? Fazer ciência dá trabalho.
Então, assim, se você vai fazer, faça direito, direito. entendeu? Sempre E aí vá buscar o trem lá, né? Eu sou bem radical nesse aspecto, assim, eu não abro exceções. o, Eu já vi aqui que a Luana é que nem eu, ela já tava aqui. Não, preguiça mesmo. eu, assim, eu sempre sugiro, né, quando eu estou formatando um trabalho, que eu vejo, eu sugiro, assim, para a pessoa, olha, você não tem o documento original, pela referência do autor que citou, será que você não consegue encontrar o documento original? Se você quiser, eu posso fazer essa busca para você. Eu sempre coloco, sabe? Acontece Uhum. com a mesma pessoa, né? Porque, assim, a gente também tenta ajudar, pegar na mão e falar, ó, vem cá, eu te ajudo a encontrar, entendeu? Para você É importante isso. cura. É. A gente pode trabalhar junto, né? E outra coisa também que eu gosto bastante de fazer quando eu vejo assim o APUD, a gente é uma coisa assim meio de gente neurótica, mas eu entro nos documentos, eu entro no. Eu às vezes demoro um pouquinho para fazer a parte de referência, porque eu entro uma por uma, citação uma por uma, eu entro no documento que a pessoa está mencionando para ver por que ela está trabalhando com aquele APUD, por que ele está mencionando dentro daquele, né? Mas tem uma história engraçada que eu já vi APUD do autor não, o autor fazendo a PUD dele mesmo, mas trazendo outro autor, assim, só para poder se citar, entendeu? Eu falo, gente, né, não tem a necessidade, mas tudo bem, né? A gente tem. Eu não sei se você já passou por isso, de pegar autores, assim, que já Não, porque senão eu acho que eu ainda tava rindo até hoje. é muito legal, assim, mas tem que prestar, porque como você falou, assim, essa coisa de autoplágio, de se autoplagiar, de cometer plágio é muito, muito sério, assim, é um assunto muito sério, que a gente tem realmente que focar, ficar centrado, tentar fazer a citação correta, tentar montar a referência. Não sabe fazer referência? Copia o link, dá para uma pessoa que faça, sabe? Mas tentar Então, organizar, evitar sites desnecessários que não são de fonte científica. Acho que a Wikipédia já é considerado um dado científico, não é? Porque oi? a Wikipédia já é considerada uma página científica. Então, eu não sei ainda, sabe? Mas assim, eu tenho resistências sérias e graves em relação à Wikipédia. Não, Mas essa informação, se você está trazendo ela, eu fico até feliz e vou em busca. então, Porque assim, eu tenho visto. a Luana pode até comentar aqui, talvez, para nós. A Luana poderia comentar aí com a gente. A gente tem que fazer uma live nós três, né? Assim, que agora pode fazer três, né? Fica bem legal. Topa, Lu, não sei se ela ainda tá aí. Então, Marcela, mas assim, tinha um detalhe aqui que eu queria falar, que a gente começou abrindo com palágio, eu sabia que esse assunto iria surgir ao longo da nossa fala e eu ia fazer as minhas pontuações, os meus puxões de orelha, para não ser chata e não fazer tudo de uma vez. Porque eu acho assim, como eu te falei, né? Tem aquele aluno que fica em pânico por não conhecer as normas, né? Ele fica em pânico de cometer o plágio de uma forma que ele não consegue desenrolar o raciocínio dele, né? E aí é o que você falou, assim, não precisa ficar perfeito. Precisa você demonstrar sua boa fé. Será que travou, gente? Travou, né? Travou um pouquinho, mas agora voltou. Pois é. Então, assim, a Lu tá dizendo aí que o Wikipedia, até onde ela sabe, não é científica. Eu também ainda não me chegou informação contrária, mas eu vou ficar atenta. Então, Foi, assim, voltando a essa questão do. foi um Oi? professor que comentou comigo e eu fiquei de pesquisar, de verificar se era real mesmo, mas acabei esquecendo. Aí agora Por conta disso que ela está colocando, eu acho que como qualquer um pode ir lá e fazer a modificação, e esse recurso ainda está em voga, né? Ainda está vigente, então eu acho que não, né? Eu tenho sérios problemas com o Wikipedia. Mas enfim,
eu tenho problemas com muita coisa, né? Porque desde que a live começou, eu acho que essa questão do plágio é meu calo. Porque eu já fui aquela pessoa que já abriu um texto e tcharam, tava lá o meu texto sem a menção da minha autoria, entendeu? E eu fiquei muito chateada com aquilo. Então eu me senti como um autor que teve os seus créditos negados. Então, assim, eu acho que a gente volta nessa questão do plágio, né? Tem os dois extremos. Tem o desse aluno que se desespera por não saber as normas técnicas e por medo de errar, inclusive as normas técnicas, ele deixa de desenvolver o raciocínio dele, tá? E aí eu queria dizer para esse tipo de aluno que se ele faz como você falou, como você sugeriu, que deixa aí o mínimo de informação necessário sobre essa obra, você já demonstrou a sua boa fé. Então, dificilmente você vai ser acusado de plágio. Claro, ao final você entrega o seu trabalho, porque geralmente pessoas preocupadas assim são pessoas preocupadas com a qualidade do trabalho, então você entrega o trabalho com uma pessoa, como a Marcela, por exemplo, como a Luana que está assistindo aqui a gente, e que vão dar esse suporte, né, para o trabalho ficar perfeito em termos de formatação. Agora, não deixa isso te tirar o rumo da produtividade. Porque eu acho. Tem aquele outro extremo que tá nem aí, entendeu? E que vai copiar mesmo, e não vai fazer referência mesmo, e que para essa pessoa tá tudo bem. Mas eu não acredito que seja o público da nossa live, né? Então, assim, a gente está falando para aquelas pessoas que realmente querem e se preocupam com essa cientificidade, né? Então, aí, Marcela, eu acho que para a gente dar uma colherzinha de chá também, a gente estava falando sobre a BNT, né? E eu só poderia dar pitaco sobre a BNT, porque as outras normas eu não acompanho de fato. E por isso que eu te chamei assim para a gente bater esse papo, até para eu aprender também. Eu queria saber, assim, a gente tem outras normas e esse universo eu só identifiquei quando eu comecei a navegar pelo mundo da publicação científica, né? Que aí eu comecei a ver algumas revistas solicitando umas normas esquisitas. E eu era muito engraçado, Marcela, porque eu chegava, eu pegava sem saber, né, que essas normas existiam, eu digo assim, gente, um autor renomado desse errando na formatação. Porque para mim o meu universo se limitava à BNT, entendeu? Então, assim, eu queria passar a palavra para você. Em relação a essas outras normas, em termos nacionais, temos a BNT, certo? Certo. Ou temos mais alguma? Não, vamos só fazer, antes de entrar nas outras normas, vamos só fazer um parêntese aqui, porque assim, para o pessoal entender sobre o plágio assim, um pouquinho mais a fundo, que é, como a Ju falou, realmente errar é humano, todo mundo erra, você tem como voltar atrás e se redimir, tudo. E aí eu gosto, né, como eu falei, dos exemplos. Eu mesmo já me autoplagiei, mas foi de uma maneira tão assim, sem noção e sem Inocente. perceber, inocente, sem perceber, que graças a Deus eu consegui recorrer e ir atrás para não correr mesmo o risco de estar cometendo. Na minha qualificação de mestrado, eu coloquei um quadro que eu tinha usado num artigo e não referenciei, não citei, e não foi assim por querer, foi uma desatenção minha, né, de estar na correria, porque eu precisava entregar o texto para a qualificação, eu precisava colocar mais informações. Aí veio a ideia de colocar o quadro, eu coloquei. Aí justo um dos professores da banca tinha lido o meu artigo, falou, peraí, esse artigo foi publicado e isso daqui está no seu artigo. E você nem menciona, ele chegou a falar assim, ó, você está cometendo plágio. Eu falei, não, pelo amor de Deus. Aí eu consegui, depois, né, da qualificação, tudo, ele passou, falou, olha, eu percebi que não foi por maldade, foi na inocência, tudo, então vou te dar esse tempo para você se reorganizar, ver se você vai manter o quadro, vai tirar. No fim eu tirei, né? Porque eu falei, não, pelo amor de Deus, não quero nem me citar mais depois dessa, né? Aí eu tirei, mas é assim, a gente errar
correr atrás do prejuízo, tentar se redimir, porque quando a gente não faz na maldade, a gente não faz porque tá nem aí, Isso. nada, sabe? Tudo tem um jeito como fala? Se redimir, né? Aí eu até te dei a abertura pra gente entrar lá nas outras normas, Ah, mas você sabe que eu sou apaixonada assim, por esse tema do plágio, né? Tanto tema para a pessoa se apaixona pelo do plágio. Mas assim, você falou agora de um plágio específico que dói meu coração, que assim, o autoplágio geralmente é exatamente o plágio que o autor comete sem intenção. É o menos intencional que existe, né? E é interessante porque essa nomenclatura autoplágio, ela não faz sentido, porque se o conceito de plágio ele é você copiar a ideia de um terceiro, como é que eu poderia copiar uma ideia própria, né? Mas esse é um conceito que academicamente já está estabelecido e virou uma convenção. E aí eu queria te perguntar assim, Marcela, o autoplágio, você falou aí do artigo que tinha sido publicado. Mas se eventualmente esse seu artigo não tivesse sido publicado, não haveria problema, né? não, não ia porque não estava publicado. Não estaria publicado, estaria submetido provavelmente, mas ninguém teria Não lido. tem referência, né? Não tem o que referenciar, né? Mas sabe que tem uma coisa que me confunde muito nessa parte? Agora minha tela começou a desligar. Que é assim, né? Não confunde, assim, que às vezes deixa a gente sem entender. Porque tem muitas pessoas que quando estão fazendo mestrado, doutorado, precisa publicar, vai lá e publica uma parte da sua pesquisa, algo que está dentro da sua pesquisa, né? E tem muita gente que na pressa, sem também entender, sem ter certos conhecimentos, vão lá, pegam os mesmos resultados que está na tese e publicam o artigo. Aí depois a tese, depois que foi defendida, ela entra para o repositório institucional, e aí está lá no repositório, está lá na internet disponível, aí as pessoas veem a mesma coisa. Aí eu fico meio na dúvida do que se consideraria um plágio, se não consideraria, porque não tem como a pessoa se citar se ele está lá, por exemplo, publica o artigo junto com a defesa do Sim, doutorado, entendeu? E ela está lá sim. com a mesma tabela, por exemplo. E aí, né? Como Como é que eu vou saber que vai ser publicado antes, depois ou durante, né? É. Eu sou mais restritiva com relação, mais boazinha, digamos assim, em relação ao autoplágio, né? Eu vejo que não tem unanimidade no pessoal dos manuais de metodologia que falam sobre isso. Mas, assim, que é corrente, né? O que é unanimidade? Foi publicado, você está tirando de algo que você já publicou, necessariamente tem que referenciar, como foi o seu caso. Agora, não foi ainda referenciado ou publicado, ou não se trata de um artigo, não chegou ao conhecimento da comunidade científica, então você passou batido. Né? Assim, não tem problema você estar se mencionando, é, porque você está meio que repetindo uma ideia, mas só para você. é, Então, assim, é o que eu tenho estudado sobre isso, né? Mas pode ter, a gente tem que ter cuidado porque a gente não está na condição de examinador, então, para as pessoas que sempre que forem utilizar, que estão assistindo a gente, que forem utilizar esses dados numa dissertação, numa tese, num TCC, ir em busca de informação com o orientador, para saber a postura desse orientador e a postura dessa banca em relação a essa transcrição, digamos assim, né? é. Mas a regra é, uma regra certa. Se trata de uma coisa publicada, vai lá, meu filho, e faz. Como a Marcela fez, teve que fazer. Agora a hora que eu tô ansiosa para acontecer, que são as outras normas. Eu vou falar Porque eu vou aprender agora, entendeu? específicas, que são as que eu tenho um pouquinho mais de conhecimento, né? Que é Isso, a Vancouver, tá? Então, assim, eu gosto bastante da APA porque o jeito, a estrutura dela, assim, para mim é mais gostosa de trabalhar. Uma coisa nela me incomoda, né? Mas vamos lá, depois eu falo o que é.
ela é uma das referências, a APA, ela é uma das referências, formatação mais utilizadas para quem é da área de psicologia. Porém, Hum. bastante revista, que nem sempre é da área, utiliza a norma da APA, né? E o que me chama bastante atenção, assim, é que quando você vai fazer uma citação direta da APA, que é a parte que me incomoda um pouquinho, é que você, por exemplo, uma citação com mais de 3 autores, com mais de 3 linhas, né? Então, assim, você cita, ela não tem aqueles 4 centímetros igual a BNT, ela, não lembro, acho que é de 1 centímetro e 300, não lembro mais ou menos. Mas, assim, o que me chama a atenção é que você cita o autor e lá no final da citação você coloca o número da página, não é junto com o autor e o ano, sabe? Então, ela vem o autor, o ano, a citação, lá no final da página, depois que você fechou as aspas ou você fez a citação direta, aí ela entra com o número de páginas, né? Então, ela é bem legal. Interessante. A referência é super simples, né? Como fala? Não é caixa alta, né? Para citar os autores que nem a ABNT, é uma norma mais simples para estar fazendo, montando a referência. Acabou. Ju? Não, tá de boa. Oi? Ah, Tá me ouvindo? tô ouvindo, né? E, assim, não sei mais o que eu posso falar, vamos lá. Ela não usa. Eu tenho uma coisa que eu acho que vai servir para, talvez, para todas as referências, mas é bom que a gente tira logo a dúvida. Na BNT, o que, que acontece com o número de páginas? A regra expressa que eles possuem é de que a gente menciona obrigatoriamente as páginas nas citações diretas, né? Se a citação for indireta, a página ela não é obrigatória. Travou aí para ti ou tá ok? Tô ouvindo, aqui. Tô ouvindo, pode falar. E aí, você concorda comigo, né? Até aqui, na Sim. minha colocação? Uhum. Aí o que que acontece? Eu tenho visto, e vocês também, um número cada vez maior de trabalhos em que a gente se baseia em artigos científicos ou livros, e-books, né, digamos assim, cujas páginas dificilmente vão estar disponíveis. E aí eu vejo o aluno desesperado porque tem que ter o autor, o ano e a página. E aí eu digo, gente, relaxa, porque embora a ABNT isso não fale isso expressamente, eu não sei como é que isso se funciona nas outras normas, eu acho que se não tem menção de página, a gente não tem que ficar louco, porque não tem menção de página. Ou eu tô errada, Marcela? Na BNT, quando não tem menção de página, geralmente você coloca que é uma página online, né, entre colchetes. E Isso. quando dentro da citação direta, você coloca colchetes sem paginação, né, S.P. E na APA não especifica, quando não tem, não tem. Na própria referência da APA, eles não pedem para colocar, coloca se tiver, se não tiver, não tem essa necessidade. A maioria dos artigos da APA não tem do artigo não. Os próprios modelos da norma da APA são quase todos sem a numeração de página mesmo, né? Mas Entendi. eles pedem mais para quando é citação direta, mas quando não tem também não especifica se você tem que colocar ou não, né? Já a Vancouver, eles pedem para colocar o número da página, né? Que é a outra norma, que é uma norma mais voltada para a área de medicina, enfermagem, foi uma Uhum. piada própria para medicina, né? Vancouver, né? Eu acho esse nome chiquérrimo, Vancouver. Adoro. Mas é só o nome mesmo. É linda, ela foi criada lá no Canadá, né? E eu acho legal a história da norma da Vancouver, porque foi criada lá no Canadá e os criadores
não lembro o ano certinho, mas os criadores eles faziam encontros mensais todo mês para poder discutir sobre a norma. Acho super bonita Legal. história. Assim. Legal, bonitinho, né? Um- um- É pro pessoal, mais pessoal de medicina? Oi? É mais pessoal da área de saúde, Vancouver? É mais para a área de saúde, mas também tem bastante revista aqui que não são também da área de saúde que utiliza. É, no Canadá é utilizada apenas para a área de saúde, né? E a APA, não sei em outros países, mas aqui no Brasil as universidades, né, da área de psicologia adotam e algumas revistas. Eu acho que eu vejo mais a Vancouver em revistas do que a própria APA. Entendi, entendi. É interessante, agora eu vou fazer um relato pessoal, um storytelling aqui. Eu comecei um mestrado na Argentina, tá? E assim, não finalizei porque no meio tempo aí eu acabei passando aqui no Brasil mesmo e tinha essa questão de reconhecimento, né? Então eu meio que abandonei a ideia. Mas foi muito boa a experiência porque eles não possuem regras, assim, sabe? Pelo menos a princípio, e se alguém souber, eu estiver falando alguma bobagem, alguém pode vir aqui no chat e me chamar a atenção. Mas assim, eu fiz 3 períodos, se é que a gente pode chamar assim. Eu fui lá 3 vezes e tive que apresentar um artigo. Eles não têm regras assim para formatação. E aí, talvez a gente já precise caminhar para o final por causa do time aqui. É, Mas aí, assim, né, Marcela? Vem aquela assim, eu vou te dizer, por que que existem essas normas? Né? E as pessoas têm um problema grande com elas, assim, uma resistência. Eu era uma dessas pessoas. Eu fiquei muito perdida, assim, essas normas de convenção, sabe? Assim, eu não tinha... O que que eu utilizei? Acabei utilizando a nossa ABNT e nunca dei tanto valor para normas de formatação, porque me parece que bota todo mundo no mesmo patamar. Isso eu tenho a sensação, e aí você vai saber explicar isso melhor do que eu, porque você é da biblioteconomia, mas assim, dá a sensação de que tá todo mundo no mesmo páreo na hora do avaliador te observar o teu trabalho. E bota todo mundo no páreo na hora de quem está fazendo a leitura do teu trabalho saber que existe um mínimo de padrão para produção científica, né? E aí, o que você acha disso? Viver num país em que não tem uma sistemática, né, de apresentação de um trabalho científico. eu não consigo nem imaginar. Primeiro assim, que tem uma coisa que me incomoda muito, é assim, existe a norma da BNT, existe a norma de Vancouver e existe, por exemplo, a norma da APA, Chicago, outras normas, né? Cada país tem a sua norma, tem alguns que não tem, como você está falando, se não tem, acho que para eles é super natural, né? Não sei assim, Sim. mas me incomoda muito aquelas universidades que fazem a famosa adaptação das normas. Puxa, se já tem uma norma certa, bonitinha para usar, que é toda correta, sabe? Que faz sentido ter, que faz sentido usar aquilo, para que vai ficar inventando adaptação, né? Mas assim, os países que não têm, não consigo nem imaginar. Nem sei o que falar para você, assim, mas eu A não gente fica meio, oi, vai produzir um texto científico sem ter começo, meio, fim e regra para seguir? fosse eu assim no seu lugar, eu juro para você, acho que eu iria fazer a mesma coisa que você. Ia pegar a norma da BNT, que é o padrão que eu tenho, que eu sei que existe, que eu seguiria a norma, mas assim, nossa, Não, eu fiquei meio perdida. E assim, pode até ser que eu esteja falando bobagem, mas eu me lembro muito bem quando eu cheguei lá na coordenação e falei assim, gente, então, quais são as normas? A secretária olhou para mim e falou assim, o professor falou. Sim, o professor falou o que que a gente estava autorizado a escrever, a temática, né? Ele botou lá e disse, ó, tem que ser de acordo com a disciplina, tá? Mas assim, normas. Vamos às normas. Ela não conseguiu me responder. E aí eu fui atrás e o pessoal do. Porque tinha muita gente do Brasil disse, não, Juliana, que eu acho que isso não.
Isso não rola não, viu? Então, assim, vai fazer o teu trabalho. E aí eu recebi uma nota que foi 8 sem observações. Eu digo, gente, um trabalho sem observações, ele não tinha que ser 10. Por que que ele foi 8 sem observações? Então, assim, fiquei muito perdida, entendeu? Muito perdida. Eu digo, vou voltar pro meu país, que é de onde eu nunca deveria sair. Então, Marcela, eu acho que, assim, a gente poderia finalizar dando um retorno rapidinho para aqueles. Porque teve muita gente que entrou no meio pro final da live, né? E aí eu queria só que a gente desse uma pincelada sobre aquela questão das ferramentas, né, de formatação. Se você tivesse que trabalhar com algum, se você indica algum, e se e existem versões que são gratuitas, né, como você falou lá atrás, e se você poderia mencionar de novo em homenagem a essas pessoas que ingressaram aqui um pouco tempo. Então, sobre as ferramentas que auxiliam você, né, a organizar suas referências, citações, eu aconselho usar o Zotero, porque foi a que eu mais usei, então eu tenho um certo conhecimento, eu sei que é fácil de manusear, para quem não tem muito conhecimento, você vai pegar, você vai entender assim de primeira, é super fácil. Tem a Mendeley, eu nunca usei, mas eu vejo todo mundo falar também muito bem, então, assim, Tá tendo curso sobre essa ferramenta toda hora nas universidades e nas pós-graduações, né? hoje em dia, assim, na internet, você joga, você vê no YouTube vários vídeos explicando como utilizar. É super fácil, assim, para usar. Então, assim, se eu tivesse que indicar uma ou duas, eu indicaria Mendeley e o Zotero por serem fáceis, para você encontrar vídeos que vão te auxiliar a usar, pelo fácil manuseio das próprias ferramentas, que dá para você fazer até download delas para o seu computador e deixar e usar elas como uma ferramenta offline para você trabalhar, né? Então, assim, são ferramentas que eu aconselho para quem tem dificuldade de estar fazendo uma citação, uma referência, começar a trabalhar com elas, e tanto para a própria organização. O Zotero, antigamente, eu não comentei isso antes, agora que me veio a lembrança na cabeça, mas ele tinha uma parte que você armazena, por exemplo, você pegou um artigo do Gil que fala sobre metodologia científica, e aí você quer uma observação naquele artigo, por exemplo, olha, esse artigo eu quero ler novamente a página 24, aí você anota ali e depois você tem essa recordação, sabe? Ele te ajuda mesmo, tipo, num fichamento, né? É quase um fichamento, é muito legal. Tem um É porque, como eu te falei, né? Eu tenho problemas com tecnologia. Eu sou aquela que bota post-it na parede. Então, quando termina a dissertação, quando termina a dissertação, meu quarto não cabia mais, assim, sabe? De tanto post-it. Mas, assim, que bom saber, né? Disso. E acabei te interrompendo com a fala, desculpa. Não, Eu tá, sou dessa. tá aí. Nossa, eu também sou dos post-it, gente do céu. Eu anoto tudo. Meus caderninhos, ó, vou mostrar pra vocês, só pra vocês terem uma noção. Todo colorido. Eu adoro, eu também tenho o meu. Agora eu faço questão de dizer, porque o meu ele não tem pauta. O teu tem pauta, o meu não tem, que é para eu poder ficar bem à vontade e sair escrevendo, entendeu? Eu não gosto de pauta. A pauta me limita meu raciocínio. Né? Uai, Marcela, então assim, eu acho que a gente vai caminhando para o final por causa do limite de tempo que o Instagram dá pra gente. Uhum. Eu acho que a lição ficou, né? Nós temos normas aí que são capazes de nos auxiliar nesse combate ao plágio, para que a gente respeite, né, a ideia dos outros autores. E quem já passou na pele uma cópia, né, uma reprodução de uma ideia sua, sem os créditos, sabe que isso é muito ruim. Então, assim, para essas pessoas que se preocupam com isso, a gente retoma aqui nossa ideia. Não se preocupem demais, só coloquem lá no texto de onde foi que vocês tiraram, para no final, mesmo que vocês não consigam, né, fazer essa referência, essa citação de uma forma técnica adequada, existem pessoas que podem ajudar vocês a fazer isso. A Marcela é essa pessoa, né? A Luana, que passou aqui com a gente, também é essa pessoa. Então, nós temos aí pessoas admiráveis que têm isso como terapia, né, Marcela?
Eu acho o máximo. E aí, não hesitem, né, em procurar essas pessoas em caso de dúvida, tá? A Marcela, além de tudo, ela também é mentora. Então, a gente é parceira aí nesse ramo, né? Cada uma desenvolve o trabalho de um formato diferente, né? O que eu ofereço não é a mesma coisa que a Marcela oferece, mas ela também faz a mentoria, tá? E é uma pessoa maravilhosa. Não tem quem não entre em contato com a Marcela e diga assim: ai, gente, ela é muito fofa. Então, assim, eu quero te agradecer essa oportunidade. Para quem entrou aqui já nos minutos finais do segundo tempo, eu quero dizer que a live vai ficar depositada tanto na minha página quanto na página da Marcela. E a gente nem tinha conversado sobre isso, mas eu acredito que você queira repostar, né? E também o Pesquisa Orientada agora tem um canal no YouTube, tá? Então, todas as lives que a gente está fazendo, a gente está subindo para o YouTube no dia seguinte. Se vocês puderem, né, ajudar nessa divulgação do canal, inscrição, curtição, likes, que se vocês puderem fazer para contribuir com a disseminação desse conhecimento, né, que está lá mais como uma forma de democratizar mesmo isso tudo. Porque se eu te soubesse disso aqui que a gente está conversando agora, no começo no começo da iniciação é horrível, né? Na minha iniciação científica, eu teria tido muito mais segurança, tá? Então a ideia aqui é que a gente realmente possa ajudar pessoas nessa caminhada, tá? E eu também queria vender aqui um pouquinho do meu peixe, que eu tô com um e-book gratuito lançado lá na página. Para você, a gente lá no e-book eu botei um pouquinho, falei um pouquinho sobre essa questão do plágio, um pouco sobre as citações com base na BNT. Eu não posso ajudar vocês com o que a Marcela sabe, que são as outras normas, mas com base na BNT a gente deixou lá algumas noções básicas. Então, assim, no link da bio do Pesquisa Orientada, nós temos o acesso para esse e-book. E hoje a gente fez uma postagem no feed que leva também diretamente para o e-book, se vocês quiserem. Agradeço a atenção de todos e agradeço especialmente essa troca com a Marcela. Eu sei que essa foi a primeira de muitas que virão ainda, porque eu tenho muito para aprender com ela, né? Todos nós temos. E aí a gente se encontra, Marcela, numa próxima oportunidade, tá? Muito, muito obrigada, tá? Foi muito bom ter você aqui na minha casa. Essas casas virtuais, essas visitas virtuais que a gente vai fazendo, né? Uma boa noite, tá? E obrigada para todo mundo. A gente se encontra, tá, Marcela, de novo? E eu vou já lançar lá no feed, você fica à vontade para repostar. Beijo no coração. Obrigada, Nairinha. Maravilhosa é você que está sempre aqui, né, nas nossas lives aqui, dando força. Olha, ó, Naira, agradecendo nossa colaboração. Obrigada, Nairinha. Beijo, Marcela. Boa noite. Boa noite para todo mundo. Tchau, tchau. Tchau.